Bom, gente, então é um prazer enorme. Eu novamente agradeço a todos os que estão aí me ouvindo. Todo mundo está me ouvindo direitinho? Beleza. Sim. Bom, então eu trabalho hoje na Faculdade de Tecnologia da Unicamp, lá em Limeira. Eu entrei na Unicamp, eu já tinha 52 anos, fazem 11 anos que eu entrei na Unicamp, e trabalho, então, coordeno um laboratório de ecotoxicologia e genotoxicidade lá na Unicamp de Limeira. Mas, antes disso, eu estudei na Unicamp, né? Eu fiz o meu colégio técnico, fiz a minha biologia na Unicamp, mestrado e doutorado no Instituto de Biologia, e aí eu entrei na CETESB. O meu sonho sempre foi ser professora da universidade, mas o que me apresentou na época foi ir para a CETESB, e eu trabalhei, então, em São Paulo durante 22 anos, né? Dediquei, assim, a minha vida sempre na parte mais de vanguarda, na área ambiental, sempre muito briguenta, sempre acreditando que dá para a gente fazer o estado da arte, e então tive uma trajetória assim, de muita luta na CETESB, mas um aprendizado gigantesco. Eu brinco que só eu posso falar mal da CETESB, ninguém mais, porque é uma grande empresa, então, mas realmente eu fiz como uma outra universidade lá, não é? E lá, eu aprendi muita coisa, e coordenei, no final, a gente organizou um laboratório de toxicologia ambiental, e aí eu acabei pedindo demissão, porque apareceu uma vaga na Unicamp de Limeira, na minha área, eu prestei o concurso, passei, e aí fiz aí minha livre docência, depois minha professora titular há 3 anos atrás, e hoje me considero uma pessoa muito realizada, por isso disse que estou muito feliz com a aprovação desse centro. O que é esse centro? É o Brazilian Water Research Center. Muita gente fala que frescura em inglês, mas o nome é em inglês mesmo, porque a gente está aí se posicionando no mundo, né? A gente é de Campinas para o mundo. E o propósito, então, desse centro é fazer pesquisa aplicada, é um centro financiado pela FAPESP, é um CEP de engenharia, financiado pela FAPESP, 50% SANASA, 50% FAPESP, e a gente, então, vai trabalhar para a par com a empresa de saneamento, para a gente mudar a realidade local, mas ao mesmo tempo fazer pesquisa, inovação, metodologias de tratamento de baixo custo. A NASA está hoje investindo em tratamento de esgoto, com minha grande satisfação, estão usando membranas, estão fazendo um retrofit aí de praticamente todas as ETEs. Então, eu acho que, por isso eu disse que para mim é uma alegria muito grande poder ter essa oportunidade, porque eu vivo de sonhos, né? Eu sempre vivi de sonhos. Então, na CETESB, eu acho que eu fui no limite daquilo que eu achava que eu podia contribuir. Depois, na universidade, aqui nos meus 10 anos, acho que também fiz o que foi possível, e agora estou aí na terceira fase aí da minha vida, pondo um gás enorme nesse centro, que vai congregar alunos, pesquisadores, gente do mundo todo. Então está todo mundo convidado, em breve vai ter um site, espero que eu consiga muitos alunos interessados aí, para fazer mestrado, doutorado, pós-doc com a gente, bolsista SAI, IC, a gente quer aí um batalhão, porque só com um batalhão de gente a gente vai tentar arranhar, né, a realidade brasileira, né, brasileira e, claro, da nossa região, então. Bom, então eu decidi contar um pouco para vocês como é que vai falar um pouco da água, né? Da qualidade da água e a percepção que eu tenho dessa questão, né? Ao longo de todos esses anos, sempre trabalhando. Inicialmente trabalhei muito com a parte de mutágenos, de compostos cancerígenos em água, também trabalho em compostos cancerígenos em ar, tem um trabalho bastante interessante lá em Limeira, daquela controvérsia, né, muito importante, combustível cana-de-açúcar, mas localmente a gente tem uma poluição absurda em Limeira, nosso ar é praticamente tão mutagênico quanto o centro de São Paulo, e a poluição em Limeira para compostos cancerígenos é 10 vezes maior do que Estocolmo e Kyoto, os lugares que a gente fez a comparação. Então, eu não vim falar de ar, mas me preocupa muito como a gente realmente não tem muita saída, né? A gente varre para cá e as coisas vão para debaixo do tapete para um outro lugar, né? Não que seja contra o combustível, mas a poluição causada pela queimada, que ainda é muito frequente, apesar de
ter que ter sido proibida, é fato. Também poluição por agrotóxicos nos corpos d'água, voltados, então, para a plantação de cana. Mas vamos começar, então, a minha apresentação. Deixa eu colocar aqui para vocês. Um minutinho só. Acho que vocês já estão conseguindo ver. Ainda não, professor. Agora sim. Agora sim? Muito bem. Então, eu vim falar um pouquinho para vocês sobre a qualidade da água no Brasil e a contaminação química, né? Não falo de microbiologia, não é minha parte, a minha especialidade realmente é toxicologia ambiental, voltada para a contaminação, então, do meio. Muito bem. Uma coisa que é muito relevante, e eu acho que a maioria das pessoas esquece, para que serve a água, né? Todas as vezes que a gente fala em recursos hídricos, todo mundo, às vezes quando eu dou aula, eu vou perguntando para os alunos, consumo humano, geração de energia. A gente tem... Diga. Desculpa te atrapalhar, não está aparecendo slide. Não? Peraí. Não, você deixou na página do Meet ainda. Pera um pouquinho só. Aqui diz que eu estou apresentando, vamos de novo. Você coloca para apresentar e aí você entra no PowerPoint. Peraí. Acho que tem que escolher talvez uma janela, se você já tiver com o PowerPoint aberto. Não está aparecendo? Agora acho que vai aparecer, mas por enquanto não está aparecendo não. Agora sim. Sim? Beleza. Então, voltando aí. Então, eu queria primeiro compartilhar com vocês e que vocês me raciocinassem aqui comigo para que serve, o que é recurso hídrico, né? Recurso hídrico é a água que serve para alguma coisa, né? Os usos, então, mais importantes da água, que a gente vai colocar aqui para vocês, como eu comentei, a maioria das pessoas pensa inicialmente em consumo humano. Todas as vezes que a gente leva problemas de contaminação de água para Brasília, e eu falo dos problemas ambientais, ninguém liga, mas professora, mas e para o consumo humano e para as pessoas? Então, infelizmente, a nossa percepção é bem egocêntrica, né? E o consumo humano passa a ser, então, a nossa maior preocupação. Porém, a dessedentação de animais é algo extremamente relevante também, é um uso da água, né? Que a gente, para poder fazer pecuária, os animais bebem e bebem bastante água. A irrigação consome 70% do nosso recurso hídrico aqui no estado de São Paulo, para vocês terem uma noção. Quer dizer, a gente tem que pensar em todas essas vertentes se a gente quiser pensar na água de uma forma genérica. Recreação é muito importante, no interior, inclusive nas praias interiores, para a geração de energia, para a aquacultura, diversos usos industriais, não há desenvolvimento se não houver outorga, e o uso, que na minha opinião é mais importante, porque a nossa legislação deu esse poder, né, para a vida aquática, que é o uso e a preservação da vida aquática. Mesmo que a gente ache que não importa nem que seja da questão legal, né? Porque as nossas regulamentações, elas prevêem esse uso da água, que é nobre, que é a preservação da vida aquática. Muito bem. Então, pensando nos usos, como é que ocorre a regulamentação, então, de cada um desses usos, né? Para que a gente possa entender e proteger a água, a gente vai precisar definir valores máximos que a gente vai poder permitir em cada um, nos nossos recursos hídricos, dependendo do nosso desejo de uso. E para isso, a gente define o que a gente chama de valores máximos permitidos. Eu acredito que vocês todos já tiveram contato, pelo menos a maioria, com uma regulamentação ambiental, onde diz lá, o máximo de chumbo na água é tanto. O máximo, eu tenho certeza que a professora que me antecedeu falou bastante de critérios de qualidade de água, não é? Para que a gente possa, então, definir quais são os valores máximos e definir os objetivos de proteção e poder fazer, então, fazer ações em que a gente possa garantir os usos da água, não só atuais, como das gerações futuras.
Muito bom. Então, para a gente fazer a regulamentação de um composto químico, eu me lembro há muitos anos atrás, quando eu participei do CONAMA, lá das discussões lá em Brasília, várias pessoas chegaram naquela época, olha, a gente tem que colocar hormônios, a gente tem que colocar plástico, sim, a gente tem que cuidar deles, mas para que a gente consiga estabelecer um critério, nós temos que ter estudos sobre aquela substância. Uma substância desconhecida, nova, que eu acabei de inventar agora, eu não consigo regulamentar, nem definir nenhum critério. Então, para estabelecer critérios de qualidade de água, a gente precisa ter uma base científica, e essa base é a avaliação do risco toxicológico, e a gente precisa de dados de toxicidade, em espécies representativas. Quanto mais dados eu tiver, maior a confiança que eu tenho de dizer para vocês, olha, até aquele máximo pode, aquele outro valor não pode. Para isso, eu preciso estudar as substâncias químicas, fazer testes de toxicidade, então, com diferentes organismos. Se eu quero proteger planta, eu vou fazer testes com planta. Se eu quero proteger ser humano, eu faço testes com... hoje tem testes em sílico, uma série de outros mecanismos, mas basicamente testes com mamíferos, né? Muito bem. Então, como é que é hoje o arcabouço legal no Brasil para a questão da água? Como é que a água é regulamentada? O nosso arcabouço legal, ele é complexo, e o que eu chamo de intermitente? Ele tem épocas que rola, tem épocas que é um marasmo total, e a gente fica aí... Quantos anos a gente está com o CONAMA? CONAMA, a última revisão foi CONAMA 357, 2005. Então, já se foram 15 anos, e a gente ainda nem fala em fazer uma revisão da regulamentação. Isso é péssimo, porque a ciência avança, mas se a gente não tem, por isso o meu olhar, inclusive por ter trabalhado na CETESB, a gente acha que fazer ciência, eu sempre brinco, fazer ciência na universidade, tem muita gente que acha que é descobrir novos compostos, dizer que está tudo tóxico, que todo mundo vai morrer amanhã. Gente, isso não resolve. Porque isso não é geração. A gente tem que pensar em ser prático no final, né? A gente tem sim que descobrir coisas novas, mas aí a gente tem que propor valores, já tem que fazer o pacote todo para levar para o pessoal da área de regulamentação. Se vocês batem na porta dos órgãos que fazem regulamentação, em Brasília, por exemplo, vocês não acham praticamente ninguém. Eu sempre ouço, meus colegas falam sempre para mim assim, eu estou gerando subsídios para que o governo faça alguma coisa. Gente, não rola. Nós vamos ter que fazer alguma coisa. Nós é que temos que criar esses mecanismos e essa conversa para convencer a questão política, né, envolvida, e tentar fazer as mudanças. Então, esse processo faz parte também da ciência, na minha opinião. Bom, então, legislações que envolvem água hoje. Nós temos a portaria, que eu coloquei aqui, portaria do Ministério da Saúde de 2011, que hoje foi repaginada, mas ela é idêntica e se chama portaria consolidada do Ministério da Saúde, mas é a mesma. Então, a gente está falando de uma água, de um lagging aí de 9 anos, né? Está agora em revisão, mas também a consulta pública, bom, desde 2017 ela está em revisão, gente. E até agora nada, entendeu? Nada. Bom, o que mais? CONAMA 357, que regulamenta águas superficiais, cria classes e é uma ferramenta de gestão muito importante. CONAMA 396, que duvido. Aliás, vou fazer essa pergunta no... Espera, deixa eu fazer uma pergunta. Cadê o chat? Vocês conseguem ver, vocês que estão acompanhando aí o chat? Eu quero saber, quem conhece a CONAMA 396? Se tiver alguém, levanta a mão, coloca conheço. CONAMA 396 de 2008, que regulamenta águas subterrâneas. Alguém conhece? Gabriela pode me responder, que eu não estou olhando o chat? Alguém falou sim? Ninguém falou nada. Ninguém falou nada, né, gente? É a maior decepção de toda a minha vida, porque CONAMA... Uma pessoa falou que já ouviu falar. Outra pessoa falou, olha, a Marina falou que já ouviu falar na graduação, a Aline falou que já conhece,
A Jane já conhece, a Estela já ouviu falar. Que coisa boa. O Fred viu na aula de análise de impacto ambiental na geologia da Unesp. Muito bom. De qualquer maneira... Gisela, eu também conheço, tá? Ai, que bom. Então, ela trata de águas subterrâneas, né? E é mais novinha, é a irmãzinha da CONAMA 357. E eu proponho que, se vocês quiserem conhecer mais, eu tenho uma aula, eu tenho um canal de YouTube, só por Gisela Umbuzeiro lá, YouTube, e lá tem uma aula aberta de CONAMA 357, CONAMA 396, uma aula bem assim técnica. Eu convido todo mundo que quiser conhecer mais, vai lá assistir, tá bom? Muito bem. Temos também a de áreas contaminadas, que é a 420, né? Temos, em relação ao mar, temos o sedimento, quer dizer, em relação a sedimentos, nós temos somente sedimentos marinhos para dragagem, e isso é o nosso arcabouço legal do ponto de vista mais técnico. Claro que nós temos as legislações mãe, mas essas são as nossas normas técnicas, aquela que a gente usa para fazer as nossas ações, né? Como é que essas legislações são montadas no Brasil, são acordadas, né? Elas são acordadas em grupos de trabalho, alguns fechados, como é o caso do Ministério da Saúde, outros abertos, como é o caso do CONAMA, e são processos complexos. Em geral, se copia parâmetros, coisa que esta professora tem chiliques gigantescos, né? A gente precisa ter as nossas escolhas, os nossos parâmetros. Eu tenho também um livro chamado Critérios de Potabilidade, um guia para o estabelecimento de critérios de potabilidade, também tem um PDF free. Se vocês entrarem lá no site do meu laboratório, LAEG, Unicamp, tem lá uma aba, Ciência para Todos, lá tem todos esses documentos que eu estou citando aqui para vocês. Muito bem. E o que acontece é que as pessoas, os grupos de trabalho vão fazendo as leis e vão criando números que não batem entre si. Ou seja, a gente, quando modifica uma lei de potabilidade, automaticamente eu tenho que modificar a CONAMA 357, porque ela usou critérios de qualidade de água para consumo humano para estabelecer os critérios da classe, né? E uma vez eu disse isso, eu falei, nossa, gente, mudou a portaria, precisamos rever o CONAMA. Alguém virou para mim e falou, a senhora é louca? CONAMA não tem nada a ver. Minha senhora, CONAMA é do Ministério do Meio Ambiente, tem nada a ver com o Ministério da Saúde, né? Então, assim, é um desconhecimento que me dói o coração, né? Então, hoje, para a mesma substância química, nós temos valores diferentes para proteger para o mesmo uso, né? Que é uma coisa que, na minha cabeça, não bate. Então, isso é uma coisa que precisa ser muito olhada e consertada. Então, esses processos, em geral, eles não têm uma consistência e não conversam entre os órgãos e meio ambiente e agricultura e Ministério da Saúde. A gestão de recursos, do recurso hídrico, da qualidade do recurso hídrico, ela é feita pelos estados. O estado é responsável por monitoramento e cumprimento das metas que a gente estabelece para os corpos hídricos, tanto subterrâneos quanto superficiais, né? Tem estados que nem órgão ambiental tem, então acho que eu não preciso dizer mais nada, posso pular, né? Já falei isso aí, a maioria dos estados não tem órgão ambiental, não tem monitoramento, portanto, não serve de nada a lei, porque ninguém está cumprindo a lei. Não cumpre. Tem um monte de substância química que está na lei que nunca ninguém fez no Brasil, porque não faz e não pega na moda, manja. É algo assim que, sabe? E aí eu fico pensando, para quê que eu fico lutando para criar mais critérios, mais substâncias químicas, incorporar mais do que já tem que não funciona, né? Mas, enfim, a gente tenta, né? Eu sempre acho que a gente tem que tentar, mas para isso a gente precisa de muita gente entendendo o que está fazendo, interpretando as leis corretamente. Não é correto a gente pegar um valor do Brasil e comparar com uma legislação europeia, por exemplo, de agrotóxicos. A maneira como o agrotóxico é regulamentado na Europa é completamente diferente, é por um valor pragmático, não é baseado no risco, então a gente tem que saber muito bem o que é que a gente está, de fato, falando, né? Recentemente saiu uma reportagem gigante sobre os tais 27 agrotóxicos, né? Nossa, gente, tinha 27. Gente, hello, só tinha 27 porque só tem 27 na lei, porque se tivesse 300,
teríamos encontrado os 300. É óbvio que tem agrotóxico na água, pois a gente usa agrotóxico em tudo. Vocês querem que o agrotóxico vá para onde? Né? Então, é óbvio que está na água. Né? Muito bem. Agora, posso beber água? Oferece risco para a minha saúde? Oferece risco para os outros usos da água? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer como técnico. Né? Muito bom. E, então, eu já pintei para vocês aquele panorama do passado, né? A gente ainda luta com análises químicas, por exemplo, em valores adequados, limites de quantificação adequados para chumbo, por exemplo. Então, nós estamos falando de mercúrio, de chumbo, de coisas do passado. Daí, o que acontece? Há uns anos atrás, aí acho que mais ou menos nos anos 2000, começou a aparecer, então, uns novos tais contaminantes emergentes que criaram um forfé, né? Aqui em Campinas foi uma doideira, né? É o hormônio na água, é por isso que fala que aqui em Campinas tem muito, tem um problema A, B ou C de doença, é tudo porque tinha hormônio na água, porque tem, não sei, vários compostos que estão no nosso uso, no nosso dia a dia, e, na verdade, isso está no mundo todo. E de quem foi a culpa da gente descobrir? Gente, esses compostos emergentes acabaram de começar? Claro que não. Sempre tiveram na água. A gente sempre liberou progesterona na água, porque a gente produz progesterona e ela sai na nossa urina. Mas a química que é culpada. Eu sempre digo que a química que nos move. Por quê? A química acabou diminuindo cada vez mais os limites de detecção que ela consegue analisar. E antigamente, uma água, bastava eu fazer uma análise, por exemplo, e dizer, olha, não tem tal composto na água. Mas o meu limite de detecção era miligrama por litro. Então, óbvio que não tem. É tudo não tem, não tem, não tem. Né? Só que a hora que a gente começa a descer esses limites de detecção e quantificação das técnicas, eu começo a encontrar substâncias químicas, que é natural que elas estejam presentes. Né? E aí, então, a gente começou a ser capaz de analisar compostos em ppts, parte por trilhão, nanogramas por litro. Tá? E então, a gente começou a ficar surpreso com aquilo que a gente começou a encontrar na água. Tá? Muito bem. Então, o que tem na água? O que tem nessa água aqui que eu estou bebendo, na água que você bebe? Tem tanta coisa que você nem imagina, né? Não, professor, eu bebo água de mineral, de garrafa, de uma fonte que eu conheço, que minha mãe bebia no passado. Sim, mas também tem. A gente encontrou compostos em poços de 500 metros, a gente já encontra atrazina, por exemplo. Então tem. Agora, pode beber? Vai ter que poder, em primeiro lugar, né? Porque a gente é capaz de fazer tratamento, e muitas vezes esses compostos estão todos presentes, então, em concentrações que não oferecem risco para beber, mas estão oferecendo risco para os outros usos da água, e é isso um pouco que eu vou mostrar para vocês. Então, eu vou falar um pouquinho de alguns grupos de compostos que o nosso laboratório trabalha. Nós fizemos muitos trabalhos sempre em conjunto com o laboratório do professor Wilson Jardim, que hoje é coordenado pela professora Cassiana. Aí no IQ a gente fazia sempre a parte biológica e a parte analítica em conjunto. Então, para agrotóxicos, a gente tem um trabalho bem legal, Albuquerque et al. Também, se vocês precisarem, é só me pedir que eu mando a referência. E a gente fez uma revisão sobre o que é que tem de agrotóxicos em água no Brasil, tá? Muito bem, o Brasil é o maior mercado consumidor de agrotóxico do mundo, né? E aprovado para uso em cultura, existem 381 agrotóxicos, talvez até um pouquinho mais. Também não se assustem com esse negócio que tem um monte de agrotóxicos novos. Na verdade, o que tem são produtos novos, mas com misturas diferentes, mas, em geral, são muito poucos os princípios ativos novos, que nem existe mais, né, princípios ativos novos. O Brasil praticamente usa quase todos os existentes, né? E estudos confiáveis de ocorrências em agrotóxico em águas de rio, que foi o que a gente pesquisou, a gente só achou em 5 estados brasileiros. Eu vou mostrar o que a gente achou. Só para vocês terem uma ideia, quando eu mandei esse trabalho para revisão, para submeti, o revisor falou, olha, esse trabalho é péssimo, vocês, por favor, isso não é um review, como é que vocês vão fazer um review com esse pingo de amostra? E eu tive que submeter para outra revista e já fui logo explicando que este é o panorama do Brasil. É isso que eu quero mostrar. Né? E aí foi publicado, aliás, um trabalho bastante citado, né?
na literatura. Bom, então, a gente só encontrou dados de 5 e 27 estados, só encontramos dados de 43 agrotóxicos dos 380, 43 analisados dos 381 que são permitidos, 34 foram encontrados dos 43 pesquisados e apenas 11 dos 381 são regulamentados. Eu acho que esse gráfico diz já, essa fala minha já expressa qual é a situação que a gente vive no Brasil. O que é que tem na nossa água em termos de agrotóxicos? A resposta é não sei. Sei para alguns, mas em geral não sei. Muito bem. O que acontece? Nós percebemos que a concentração desses agrotóxicos que a gente encontrou, lembra lá dos 34, né? Eles ofereciam risco à vida aquática, tá? Tudo que vocês veem, isso aqui é o mínimo, cada barrinha representa o mínimo e o máximo de agrotóxicos que foi encontrado nas águas. E esse traço em vermelho significa a partir de 1, as concentrações oferecem risco à vida aquática. Então, vocês podem ver que os herbicidas, inseticidas estão lá em cima. Notem que a minha escala aqui é logarítmica, tá? Então, eu estou com 1000 vezes mais, né, de fipronil, por exemplo, do que daquele valor que é seguro para a proteção da vida aquática. Então, nós temos um problema, sim, e bastante grave. Não sei se vocês sabem, fipronil é aquele frontline que a gente usa bastante, né, para deixar o nosso cachorro fofinho, cheirosinho, contra pulga e etc. É exatamente o fipronil, que aparece muito, inclusive, no esgoto urbano. Então, esse é um panorama do pouco que a gente sabe sobre agrotóxicos no Brasil. Agrotóxicos em águas de consumo humano, então, só 19 são regulamentados, dos 381. Não acho que a gente tem que ter 381 na lei, mas também não acho que a escolha é feita adequadamente. O Brasil, ele tem um monitoramento de agrotóxicos em água, mas só daquilo que é regulamentado. Então, só regulamenta aqueles 27, né? Eles são 27 porque 8 são agrotóxicos que nem são mais aprovados, são agrotóxicos proibidos, etc., né? Por isso que tem essa diferença dos 27. Mas o Brasil tem, sim, um programa de vigilância da qualidade da água, que foi esse programa que foi maciçamente divulgado por uma ONG, não sei, falando de toda a história que tinha valores altíssimos, só que, minha gente, eu tenho um trabalho que analisou a qualidade dos dados que estão dentro do Vigiago. No Barbosa 2015, a gente publicou, e, infelizmente, para agrotóxicos, o programa Vigiago tem dados incompletos, tem erros crassos, inconsistências, então não tem condição da gente usar esses dados para falar nada sobre a qualidade da água. Então, há um pouco tempo eu dei uma entrevista sobre qualidade da água de agrotóxicos, e até a reportagem coloca, achei muito bem feita, depois da minha fala com a repórter, ela colocou uma venda nos olhos e uma pessoa bebendo água. E a minha fala é essa: o que é que a gente bebe? Eu não sei. Muito bom. Nosso grupo fez um estudo de pouquíssimas amostras para alguns agrotóxicos em água de beber e, felizmente, os valores que a gente encontrou foram valores relativamente baixos, todos em nanograma por litro, né? Não atingindo, de longe, não atingem os critérios de qualidade baseados em risco, inclusive na nossa região aqui, não atingem nem aquele tal valor 0,1, que é aquele valor pragmático, que seria esse 100, apenas para uma amostra aqui de Amazônia da Europa. Tá? Então, na verdade, se vocês falarem, professora, a senhora se preocupa com agrotóxicos em água de beber? Eu, sinceramente, não. As águas tratadas não me preocupam, porque a gente tem, sim, agrotóxicos, mas em concentrações bem aceitáveis ainda. Me preocupo profundamente com a questão da vida aquática. Bom, falar rapidamente de outro grupo de compostos que eu trabalho, que ninguém ouve falar, né? Claro, por que a gente vai se preocupar com corantes? Os países desenvolvidos não fazem mais tingimento de nada, é tudo tingido aqui no Brasil, né? Na China, na Índia, e os restos do tingimento ficam tudo aonde? Na nossa água, né? Eles levam o produto já
tingido para fabricar o que eles precisam. Então, corantes em água, eu tenho um trabalho bem assim, completo, no sentido de que praticamente não tem dados de toxicidade de corantes, também não tem dados nada na regulamentação, e também não tem trabalhos de ocorrência de corantes em água. Então, olha a professora Gisela, que no começo falou que não é para ficar achando pelo em ovo, e eu sou a que mais acha pelo em ovo, na verdade, né? Porque eu realmente estou preocupada com compostos que não são regulamentados, porque a gente copia de outros países, mas aqui no Brasil eles são relevantes. Então, nós fizemos um estudo bem bacaninha aqui no Rio Piracicaba. Eu acho que vocês conhecem, né? Aqui é o Rio Piracicaba, então, aqui em direção para a esquerda, então, estamos indo para Piracicaba, e tem uma das maiores regiões têxteis do Brasil, e a gente analisou, então, essa pluma que vocês estão vendo aqui, essa pluma no Rio Piracicaba, é do Ribeirão Quilombo, que recebe esgoto sem tratamento, e também a ETE Carioba, também joga um efluente no Rio Piracicaba. A ETE Carioba, gente, desde que eu trabalho na CETESB, desde que eu entrei na CETESB, em 1986, eles estão ainda melhorando, entendeu? É uma ETE que tem péssimo tratamento, péssima qualidade, não remove quase nada. Então, nesse estudo, a gente encontrou diversos corantes, como a gente imaginava, e só para sumarizar, no Rio Piracicaba, que é um rio bastante caudaloso, mesmo assim a gente encontrou corantes que essa zona aqui que eu coloquei em vermelho é a região de concentração que oferece risco à vida aquática, tá? Muito bom. Hormônios, a gente sabe muito bem que a gente usa, a gente elimina e a gente ganha eles de volta nas nossas águas de beber, os peixes, enfim, a vida aquática está exposta a toda essa panaceia de coisas que a gente mesmo utiliza e sai pela nossa urina, né? Essa é uma grande preocupação, os hormônios, não é? As pessoas às vezes falam para mim, mas professora, eu tomo pílula anticoncepcional, nunca senti nada, o que a senhora está falando? Eu não estou falando que a pílula vai causar um problema no adulto, o problema é que esses compostos que têm capacidade de interferência hormonal vão ser muito importantes no momento da gestação, no momento da diferenciação celular. Então aí a gente começa a ter vários problemas com que as crianças já estão crescendo, e hoje, é fato, a gente já tem as meninas com grande dificuldade de engravidar, né, com ovários policísticos, etc., os meninos com problemas de baixa contagem de espermatozoide, redução de motilidade, câncer de testículo, que era muito raro hoje já, enfim, uma infinidade de efeitos que estão relacionados, então, aos hormônios presentes, não só na água, eu acredito que é muito relevante ao alimento também, né, embalagens, etc., e todos esses compostos então, que mimetizam hormônios, tá? Muito bem, em Campinas a gente fez um monitoramento desde 2007, então os hormônios estão presentes nas águas superficiais e de consumo humano, e de quem é a culpa? Né? Porque do corante é fácil, a culpa é da indústria, do agrotóxicos, a culpa é da indústria, é da agricultura, só que aqui, gente, a culpa de quem é? A culpa é nossa, o esgoto doméstico, nós fazemos parte desse problema, nós somos esse problema, nós estamos muito conectados com o meio ambiente, muito mais do que a gente gostaria, a gente fala assim, não, a CETESB que cuide, tem que remover tudo na estação, gente, para lá, a gente tem parte nesse negócio. Né? O tratamento convencional não remove em níveis que são aceitáveis, inclusive hoje a gente sabe que concentrações muito baixas de hormônio já levam a efeitos indesejados, então o tratamento convencional remove, mas não remove nos níveis que a gente quer. Muitos desses compostos novos, a gente ainda não conhece os critérios, a gente tem um monte a gente tem cocaína na água, ou metabólitos de cocaína, a gente não sabe ainda, a gente tem estudos para me dizer qual é o valor máximo que eu posso dar para o meu bebezinho, uma aguinha com cocaína, né? Muito bem. Então, nós fizemos um trabalho bem interessante, deve sair agora para a Unesco, sumarizando tudo que a gente tinha aqui no nosso grupo de pesquisa, e eu pensei alguns gráficos. Então, aqui lembra de novo aquele meu quociente de risco, maior que 1 oferece risco.
Então, para as águas de consumo humano da região de Campinas, nós vimos risco para o 17-beta-estradiol, né, da pílula, testosterona e o levonorgestrel, que também é um tipo de pílula, também estava no limiar do risco, né? E a gente aqui está falando de 1000 vezes maior do que o valor que a gente julga seguro para consumo, tá? Para a vida aquática, gente, olha ali do lado esquerdo, olha o tamanho dos quocientes de risco que eu estou falando, é 100 mil, é 100 mil vezes maior daquele valor que protege, né? Eu estou encontrando nos rios, né? Fármacos, etc. Então, assim, a qualidade da nossa água está bem ruinzinha, né? Bem ruinzinha. Bom, acho que isso eu até vou pular, não é necessário. Existe uma proposta de critério para o etilmilstradiol, que é de 0,035 nanogramas. Isso é 35, eu não sei, o que é menor mesmo que nanograma? Eu esqueci. É uma coisa muito pequena, né, gente? É muito baixo. Então, existe até esse paper, eu gosto demais, né? Que é The Hidden Costs of the Flexible Fertility. Então, o que é? A pílula, na verdade, nos dá a opção de ter filhos quando a gente quiser, né? Só que tem aí um efeitozinho colateral que a gente vai ter que lidar, né? E praticamente não tem estações de tratamento capazes de remover nesse nível, e muito menos nós temos ferramentas analíticas que nos permitam essa remoção, né? Então, assim, você realmente vai ter liberdade para ter os filhos quando você desejar, mas eu não sei se no futuro você vai conseguir ficar grávida quando você desejar, né? É um paradigma, né? Muito bem. Cocaína na água. Cocaína na água, gente, é algo que me deixa muito invocada, porque são valores muito altos, né? E eu não sei se vocês podem imaginar quando é que a gente acha mais cocaína e metabólito de cocaína nos rios aqui ao redor da região de Campinas, né? Tem gente que fala domingo, tem gente que fala sábado, mas é sexta, porque quinta é o dia das festas, né? Principalmente em regiões onde a gente tem pessoal que mora fora. E é impressionante, a gente viu esse efeito, né, do aumento de cocaína nos rios na sexta-feira. Bom, esses são os valores do metabólito da cocaína, tá? Aqui em nanogramas por litro. A gente acha em água de bebê quase 1000 nanogramas. É 1 micrograma por litro. Que a gente está bebendo aqui na nossa aguinha todo dia, dando para o bebê, né? O que causa isso, a gente não sabe. Ainda não sabemos, né? Mas é complicado, porque a remoção tá vendo aqui no meu lado direito, nós temos o esgoto não tratado. Aqui, o esgoto tratado, vocês veem que há um decaimento, mas uma remoção pequena. Depois nós temos aqui a distribuição nas águas do rio, mas me incomoda muito essas concentrações encontradas na água de bebê. Hoje, com esses tratamentos avançados por ultrafiltração, a gente consegue remover isso bastante, né? Então, comecem a pensar comigo, veja se vocês não concordam que a gente está muito ligado no meio ambiente, nós somos o meio ambiente. Então, o seu direito de usar a sua cocaína interfere na qualidade da água que eu vou dar para o meu bebê. Então, aí a gente vai ter que conversar, né? A sociedade vai ter que conversar. Muito bem. Então, falei de tudo que a academia vem fazendo, tudo que a gente descobriu, milhares de problemas. E qual foi a primeira reação dos órgãos de saneamento e de controle, né? Foi exatamente essa. Gente, impressionante. Eu me lembro quando falaram que os peixes estavam virando fêmea, eu trabalhava na CETES, falei, isso é fake news, né? E era difícil para a gente acreditar. E eu vou explicar por quê. Por que ocorre isso? E até hoje existe uma dificuldade enorme para as empresas e os órgãos de controle absorverem todas essas informações, né? Qual que é o motivo? Claro que o motivo, todo tem dois lados, né? Tem sempre uma moeda, tem dois lados. Então, como é que é o Brasil de hoje, né? Como é que é esse Brasil? Esse Brasil que eu mostrei para vocês, que tem cocaína, em PPT, né? Tudo lá em PPT, Gisela está falando em PPB, PPT, né? Coisinha pouca. Só que olha o Brasil que a gente tem que cuidar.
Olha o que é que eu enxergo enquanto trabalhando num órgão ambiental de qualquer lugar. E essas fotos não são lá de um lugar estranho, em qualquer canto do Brasil. Essas fotos são daqui, gente. Olha essa foto aqui da direita, do Correio Popular. Isso aqui é o Rio Tietê, cheio de espuma. Quando eu mostro isso no exterior, meus amigos falam, isso é neve. Eu falo, mas que neve, gente? Isso aqui é espuma. A espuma carrega micro-organismos, compostos tóxicos, as pessoas ficam afastando com a mão, né? E em 2014, e talvez a gente chegue agora, olha aqui meu problema. Eu não tenho aqui embaixo, né, no canto esquerdo. Gente, eu não tenho água. A gente vai ficar sem água de novo, entendeu? E a água que tem está super poluída. Como é que eu gerencio? E quando eu tenho água, dá uma olhada aqui no meu último slide aqui da Folha de São Paulo, né? Isso aqui é Salto Grande, totalmente eutrofizado, né? Que cheio de algas, isso aqui é um bloom de algas, de algas não, desculpe, de cianobactérias, que podem produzir toxina, que inviabilizam qualquer uso da água. Então, olha que loucura, olha o que é que a gente vê, né? E por outro lado, então esse é o primeiro lado que eu queria mostrar da moeda para vocês. O meu segundo lado, eu falei para vocês que eu ia interromper, mas eu não vou, tá? Eu vou até o final, que eu já estou acabando, e aí vocês fazem as perguntas que vocês quiserem, tá? Bom, e aí a gente vê que pelas evidências científicas, os contaminantes emergentes já entraram na agenda. O saneamento não pode mais ignorar, né? Eu não posso ignorar. Campinas não pode ignorar, mas ela tem que lidar com a falta d'água, com o Salto Grande verde, é isso que está acontecendo hoje, né? A gente não fez a nossa lição de casa no passado e agora, sabe quando a gente deixa todas as matérias para estudar no fim do ano? Dá problema. Exatamente isso que a gente fez aqui. Então, no meu entender, né, o que a gente vive hoje na água, na área do saneamento, né? Então, por isso que eu disse para vocês que eu não me preocupo tanto com o agrotóxico, com o corante, eu me preocupo com esse todo, gente. Nós estamos num grande desafio, né, do Brasil e de outros países em desenvolvimento, né? Só fazer um pequeno comentário. Há uns anos atrás fui convidada para dar uma palestra e eu fui lá na Argentina e era uma palestra com alguns países da América do Sul, e eu estava preparada para falar mal da nossa legislação, né, de potabilidade, que precisava melhorar. Eu, imediatamente depois de ouvir o Peru falando, eu mudei minha palestra. Eu nem usei a apresentação. Por quê? Porque no Peru não tinha nem lei de água, nem lei de potabilidade. Então, assim, tem coisa muito pior, né? Mas o que eu sinto, qual é o nosso grande desafio? Nós temos que resolver os problemas antigos e os novos. Não adianta eu falar, não, professor, agora eu preciso cuidar só da DBO. Depois que eu cuidar da DBO, eu vou pensar, não, meu filho, você vai ter que investir, você vai ter que remover DBO, carga orgânica, blá, blá, e vai remover hormônio, nós vamos remover tudo, e nós vamos fazer isso aqui direito, e vamos conversar com a população, e vamos começar a reduzir consumo. Não tem outra forma. É menos creme, gente. É menos 12 poderes a hora que você escova o dente, entendeu? É triclosan, não precisa ficar usando nanoprata na máscara, sabe? Lava bem a mão, uma máscara de pano, sabe? É uma doideira isso tudo, porque vai tudo para o meio ambiente. Só para vocês saberem, prata, que é tão pouco tóxico para o ser humano, é o segundo metal mais tóxico para a vida aquática de água doce. Só mais tóxico que a prata é o mercúrio. Então, precisamos cuidar, precisamos entender que a gente faz parte, né? Então, o que eu acho? Resolver problema antigo e novo ao mesmo tempo. Selecionar os nossos compostos prioritários. São os que eu uso no Brasil, não aquele que usa no Canadá, que não sei onde. É o que está na nossa água, eu tenho que regulamentar. Eu tenho que ter dados de toxicidade relevantes para o país, relevantes. Se não tiver daquela substância química, como é no caso dos corantes, que a gente está exposto, a gente tem que gerar, né? Derivar critérios para todos os usos da água. Existe critério para irrigação, para recreação, não é só consumo humano, né? O Brasil não tem valor, só tem para consumo humano, na verdade, métodos para isso, né? A gente precisa ter dados de monitoramento confiável, a gente tem que melhorar esse vigia-água, melhorar. A CETESB tem um bom monitoramento, mas a CETESB faz de orgânicos uma quantidade muito pequena, e ela trabalha pra caramba, né? Mas não é suficiente, né? Temos que desenvolver tecnologias de remoção acessíveis, de custo baixo, com cabeça, com inovação, né?
Desculpa, para que a gente aí possa aprimorar a regulamentação. Não adianta eu exigir coisas hoje na lei que ninguém tem capacidade, nem dinheiro, nem tecnologia para aplicar, né? E é nisso que eu volto e digo para vocês que eu estou feliz de ter o centro. Eu, dentro do centro, né, do Centro das Águas, do BWRC, eu sou responsável pela parte de regulação. O que significa isso? Eu quero fazer essa conversa, eu quero fazer essa troca, pegar o que está na universidade, mastigar e já mandar a solução pronta, técnica, para a gente tentar aplicar, né? Juntar a academia, CETESB, órgãos de controle do Brasil todo, as empresas de saneamento, o ONG, Ministério Público, bora, gente, mas vamos todo mundo trabalhar para construir, não para um ferrar o outro, porque um ferrando o outro, a qualidade da água não melhora, né? Então, essa é a minha opinião. E pergunto, será que estamos na direção certa, né? Olha só como é que foi aí nas Olimpíadas de 2016, olha como é que estava o Rio de Janeiro, né? Eu dei outro dia uma palestra naquele Pint of Science, sofá, cocaína e água, porque todo o rio que se preza tem um sofá de estimação. A gente está falando de sofá, gente, sofá. E aí a Gisela vem falar de PPP, mas a gente vai ter que remover o sofá, entendeu? Não podemos jogar sofá por aí, nós temos que pensar. Então, imagino a Emília que está assistindo, né? Está me entendendo perfeitamente. Nossa, a Emília, não, a professora Emília trabalha com água, a professora Emília trabalha, lógico, todos nós trabalhamos, porque tudo acaba onde? Acaba de algum jeito na água. E se não acaba no solo, acaba na água subterrânea. Bom, minhas esperanças estão na mudança da cultura, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar muito, botar isso nas escolas. As crianças têm que apreciar o meio ambiente, elas têm que ser amigas, têm que entender que elas fazem parte disso. Eu tenho 2 livros, eu tenho a sorte de ter uma filha escritora, que a gente fez junto, 2 livros para criança, o Tudo Depende, que é um livro de toxicologia básica para crianças aí de 5 até 13, 14 anos, e o Luz da Lula, não sei se alguém já conhece, ele foi bastante vendido aqui, muitas crianças têm, ele brilha no escuro, e ele fala sobre a interação de uma lula com uma bactéria luminescente, e aí no final do livro tem um grande problema que a lula tem que resolver, que é a poluição, que apaga a luzinha das nossas bactérias, e o livro assim termina, né, para a gente conversar com as crianças sobre esse assunto. Tá bom? Eu agradeço todo mundo que tem paciência de me ouvir e que me dá fundos para manter o meu laboratório, a Unicamp, a Faculdade de Tecnologia, o Instituto de Química, Biologia, que são parceiros excelentes para mim, a USP, porque eu também tenho alunos da USP, a FAPESP, que tem me brindado com bolsas e projetos sempre, CAPES e CNPq o mesmo, e a CETESB, que me ensinou muito e me permitiu hoje ser uma pesquisadora que tem na sua constituição, né, não só a academia, mas essa vontade e essa experiência, na verdade, de solução de problema, que eu quero ver agora, assim, nesses 10 anos, né, eu ainda tenho o quê? 12 para ser jogada fora aí da universidade, né, com 75 vou ter que ir embora, eu quero dedicar minha vida para fazer alguma diferença. E se tiver algum aluno que quer ajudar a gente nessa trajetória, meu e-mail é giselaU@unicamp.br e eu vou adorar trabalhar com vocês. Super obrigada, eu estou à total disposição, talvez falei demais, mas eu não consigo, né? Mas para falar tudo numa aula só, fiz o meu melhor para não ser muito prolixa e estou aí à disposição para perguntas. Super obrigada. Gisela, excelente aula. Mais uma aula meio desesperadora, né? Todas as aulas que a gente está tendo aqui. Bom, eu vou fazer as perguntas que estão aqui no fórum. Talvez você até consiga acessar. Olha, a primeira, na verdade, era minha, porque quando você falou da questão dos valores regulamentados de agrotóxicos aqui na Europa, como a gente teve na aula passada, a gente teve a palestra da Larissa Bombardi, que falou justamente sobre o Atlas de agrotóxicos aqui no Brasil e tal, e ela mostrou, então, esses números em que você tem a regulamentação da Anvisa, que acho, permitem 40 vezes mais ou 300 vezes mais de alguns compostos do que o que é permitido na Europa. Então, eu queria entender melhor como é que é essa coisa. Essa regulamentação da Anvisa,
Ah, ok. Então, olha, a regulamentação... Isso, vamos falar assim. É uma pena que eu não tenha entrado na aula dela, porque eu gostaria muito de conversar com ela, porque eu não concordo com o que ela apresenta, tá? E vou te dizer o porquê que eu não concordo. Por o seguinte, a regulamentação de água é do Ministério da Saúde, né? E ela usa... Nós, no Brasil, usamos a metodologia de avaliação do risco, usada como eu mostrei aqui. A gente tem dados de toxicologia, a gente gera números e são bem protetivos esses valores, dividem no meu curso de toxicologia ambiental que eu dou aliás, quem quiser pode fazer, eu dou lá na graduação, os meus alunos aprendem a derivar critérios de qualidade de água, né, para consumo humano e para vida aquática. Então, o que acontece? A gente tem um valor de toxicidade, a gente calcula esses critérios, coloca fatores de incerteza, imagina que eu vou beber aquele agrotóxico, não é só agrotóxico, né, gente? É todas as substâncias, todos os dias da vida, né? E 2 litros de água, peso 60 quilos, blá, blá, blá. E aí, aquele é o valor que eu poderia consumir sem haver risco à minha saúde. O que acontece? A Europa também usa a metodologia de avaliação de risco, mas para agrotóxico, a Europa ela decidiu usar um valor pragmático. Ela simplesmente disse assim, ó, eu não quero beber água com agrotóxico, nenhum agrotóxico, não me interessa saber se tem risco ou não. É uma decisão política. E ela o fez. Então, o que ela fez? Ela colocou um valor de 0,1. Gente, como que todos os agrotóxicos podem ser o valor de 0,1? Cada agrotóxico tem uma toxicidade. Não pode ser. Uma latinon é muito mais tóxico do que o 2,4-B. Não pode ser o mesmo número, né? Mas a Europa definiu, então, 0,1 como corte para qualquer agrotóxico, né? Inclusive, pode até ser menor se a toxicidade do agrotóxico for mais alta. Mas, em geral, nós estamos aí num valor preventivo. E a somatória, ela diz que não pode ser mais do que meio, não é? Então, beleza, a Europa decidiu isso, mas isso não quer dizer que se um europeu beber uma água acima do valor regulamentado, ele está com risco à saúde. Portanto, essa comparação que a professora Larissa fez é uma comparação que só cabe se a gente decidir que no Brasil, para agrotóxicos, nós vamos tomar essa decisão política e decidir por um valor pragmático. Aliás, a gente poderia decidir por um valor pragmático para qualquer coisa. Eu quero 1 picograma para tudo, não é? Eu posso, mas eu posso do ponto de vista se eu quiser, mas isso é viável? É possível? Eu não sei se... Eu acho que não é possível. A gente não consegue... Gente, não é possível que a gente não consegue nem medir. Aqueles dados que foram usados no Atlas, eu provo no paper que eu publiquei que eles não estão corretos. Tem dados errados. Tem um dado lá que fala em Marília, não me lembro que cidade, 1 miligrama de um composto que se tivesse 1 miligrama a população já tinha morrido. Sabe? As pessoas que preenchem aquelas planilhas são estagiários dos DAE, dos SAIs, etc., que não tem treinamento, eles não sabem nem o que é limite de detecção de uma técnica. Então, o buraco, gente, é muito mais embaixo. Entendeu? A gente precisa aprender primeiro. Eu não concordo. Como é que eu não concordo? Eu não acho que fez bem toda essa coisa na mídia, porque colocou a população com medo de tomar água, né? E não é o caso. Não é o caso. E o alimento? Ninguém se preocupa, né? E por que só os agrotóxicos? Por que ninguém se preocupa com os compostos cancerígenos que a gente está bebendo? Né? Então, eu não gosto dessas coisas muito parciais, né? Eu não sou a favor nem contra. Eu sou, lógico, eu quero agrofloresta, eu não queria agrotóxico na minha vida. Só que na hora que você tiver um surto de dengue, gente, eu sinto informar, mas aí é uma decisão que eu tenho que tomar. Vamos ficar com dengue pronto e não vamos fazer uso de um composto numa emergência? Então, não é bem assim, na minha opinião, né? Então, eu acho que tudo bem, se a gente quiser adotar o valor da Europa, a gente pode adotar. E também, quando ela fala que a gente bebe água com 5.000 vezes mais, como disse a mídia, eu não sei se ela falou isso, eu estou indo porque a mídia falou. Também não é verdade, porque não tem essa quantidade de agrotóxicos na água, né? Não tem. A gente não bebe água. O glifosato não fica na água. Não adianta ele. Glifosato é um composto problemático, fica no alimento e no solo, mas ele não fica na água quando ele é aplicado no solo, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar
a big picture, sabe? Acho que a gente não pode focar só num problema, mas a gente tem que entender como é que esses dados são gerados, gerar dados de boa qualidade, ter dados de vários agrotóxicos para a gente falar o que é que tem na água, o que a gente precisa cuidar da nossa água de beber, tá? Realmente uma pena que você não pudesse estar na aula passada, porque ela não falou só da água, na verdade, e ela não falou só de agrotóxicos, né? Certo. Eu só estou comentando o que eu vi na mídia, né? Por isso que é muito difícil. É por isso que eu disse, eu estou falando aquilo que a mídia, porque a mídia divulga diferente também. Então, seria muito bom que a gente tivesse conversado sobre as idas que a Anvisa adota idas bem baixas, até segue normalmente a EFSA, né? Mas, enfim, é muito técnico tudo isso, e, não, claro, não é numa aula que eu vou conseguir passar por tudo isso, né? Mas eu acho que nós precisamos olhar a uma coisa um pouquinho mais global, né? E gerar dados de qualidade para a gente poder avaliar a qualidade da água de forma mais segura, né? Certo. Bom, vou passar aqui para a pergunta da Marina. Ela está perguntando, todo o tratamento químico da água é seguro para o consumo humano? Existem métodos de tratamento usados que se tem ciência de que não são seguros? Olha, tudo vai depender da sua água de entrada. Não é o tratamento que é seguro ou não. O tratamento ele é escolhido em função da qualidade da água que entra. Se você tem uma água, por exemplo, subterrânea, que você faz análise, é uma água protegida, praticamente você não precisa de tratamento, você apenas vai usar uma desinfecção. Mas se você tem uma água do rio Atibaia, como a gente tem aqui, né, a gente precisa lançar mão de tratamentos muito mais sofisticados, e hoje a gente tem o tratamento por ultrafiltração. Essas membranas de ultrafiltração são extremamente eficientes, infelizmente ainda não estão sendo usadas nas nossas ETAs, mas já estão sendo usadas nas nossas ETEs, e isso é perfeito, porque vai fazer o quê? Vai garantir que o nosso recurso hídrico tenha boa qualidade, e aí um tratamento convencional vai certamente gerar uma água potável para a população, tá? Então, o que eu defendo? Eu defendo a gente fazer tratamento de esgoto, para a gente ter uma qualidade de água boa, que sirva para tudo, não só para beber, mas também para dessedentar animal, para irrigar, para recreação e para preservação da vida aquática, tá? Então, não é o tratamento, depende da qualidade da água. O que mais de pergunta? Respondi? Desculpa, acho que respondeu. Eu estava falando, mas estava com o microfone desligado. A Marina falou que sim. Tá. Uma outra pergunta que era minha, é que eu fiquei um pouco na dúvida sobre a diferença entre aprovado e regulamentado, porque você falou bastante de agrotóxicos aprovados e falou que desses aprovados só uma parte são regulamentados. É o seguinte, eu não me expliquei. Os aprovados são aprovados para uso. Regulamentados, eu falei em água. Estou dizendo na água, porque os agrotóxicos eles são aprovados para uso num processo tripartite entre a Anvisa, o Ministério da Saúde, a Anvisa, o IBAMA e a Agricultura. E aí eles definem, vejam se aqueles valores são aceitáveis dentro daquelas específicas, como é que fala? Culturas. Agrotóxico é aprovado por cultura. E depois a gente tem que saber quais são os agrotóxicos que vão para a água e regulamentá-los na água, porque eu vou beber, então por isso eu não vou comer no alimento, eu vou comer via água, né? E tem que regulamentar no alimento também, claro, a gente deixa uma parte dessa ida para o alimento. Quem quiser entender um pouquinho mais sobre isso, entra na página da Anvisa e veja o programa que eu acho fantástico, que é o PARA. É o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos, que é muito legal, muito bem feito por laboratórios excelentes da Lanagro, e a gente sempre teve o sonho de ter o Parágua, né? Feito pelo próprio Ministério da Saúde. Seria fantástico que a gente tivesse, então, essa possibilidade também de avaliar na água, porque o Vigiágua é alimentado pelas próprias empresas de saneamento, tá? Gisela, então isso significa que desses 380 e tantos agrotóxicos, precisaria ainda regulamentar
Muitos. 350, né? Não são 350, porque é muito localizado, tem agrotóxicos são usados em regiões, sabe, pouquíssima concentração. Nem sempre o mais tóxico é o pior. A gente tem que fazer uma coisa regionalizada, mas a gente precisa saber, a gente precisa ter dado, entendeu, Gabriela? Eu quero dado de 381. Para aí eu falo, olha, se eu ponho, você não põe, se eu ponho, você não põe. Porque se não aparece, por que eu vou pôr? Né? Se não oferece risco, para que eu vou pôr? E esse é o grande problema, nós não temos esses dados. Né? Mas a revisão está trocando. Dos 27, ela troca alguns, parece que vai pôr fipronil, graças a Deus, vai pôr carbendazim. Por que eu falo graças a Deus? Porque são compostos que estão aí o tempo todo e a gente precisa regulamentar. E tem outros que dão sempre não detectados. Então, eu posso tirar, né? Tem uma pergunta aqui da Mariana Gutierrez, que é: professora, essa sua fala nos mostra uma possibilidade magnífica de diálogo entre a ciência e a política, de identificar os compostos prioritários para o nosso caso. E pensando na nossa lei de gestão do saneamento, nós temos uma orientação que quase nenhum município segue, que são os colegiados de controle social de saneamento. Não vejo outra saída, pois de cima para baixo é difícil de imaginar que algo irá mudar. Qual a sua visão sobre isso em relação à pressão sociedade versus ciência? Eu tô com você, Mariana. Vai ter que ser de baixo para cima. Eu acho assim, nós precisamos saber e pressionar, mas sem pressionar, assim, o que eu acredito é numa pressão técnica, entendeu? A gente precisa estudar, por isso que a universidade tem um papel fundamental. A gente estuda e não sai querendo tudo zero, porque nós não vamos poder. Então, vamos ver o que é viável e vamos oferecer e também informar a população. Ela tem que entender que um pouquinho menos de shampoo ajuda. 3 creminhos para o cabelo, será que um só, uma vez por semana, sabe? A gente precisa pensar que tudo isso são mudanças de comportamento que vão poder ajudar o saneamento, né? Então, eu acho que no pacote, Mariana, eu concordo plenamente com você, a gente tem que misturar. É política, saneamento e a comunidade tem que falar. E a ciência pode ser, na minha opinião, ela é a linguagem para a gente conversar. Porque senão a gente faz, como é no Ministério Público, por exemplo, que a gente tem que tornar aquele problema maior do que ele de fato é. Isso eu não gosto, entendeu? Porque é não ser técnico. Ou eu falo que ele não existe, ou ele fala que ele é muito grande, para chamar a atenção. Não, vamos ensinar essas crianças, ensina os pequenos, vamos ensinar meu sonho é que essas creches, Barão Geraldo tem cada creche maravilhosa, né? Ai, aquele Agostinho Pato era a minha paixão. E vamos trabalhar nisso, todo mundo junto, sabe? E explicando, e fazendo oficinas, e sensibilizando para que a cultura mude, né? É assim que eu acredito, mas eu acho que só na próxima geração. Não sei se a nossa dá conta, mas temos que começar, né? Nós que somos os indutores disso. Tem uma pergunta aqui da Luísa Naves, que é: quais são os tratamentos mais caros de remoção de químicos na água tratada? Olha, eu acho que as membranas de ultrafiltração são os tratamentos mais caros que existem hoje, né? Porque é um polimento e acho que isso, as membranas, né? Que são mais caras. Mas é viável, não é nenhum absurdo e nós, dentro do centro, estamos querendo ter membranas de nossas, né? Desenvolver com nanomateriais, para que a gente possa... Por exemplo, eu esqueci de falar, a coisa que me preocupa, vocês querem saber o que essa professora realmente? Não estou preocupada tanto assim, nem com os corantes, nem com os pesticidas, não estou. Sabe o que eu estou preocupada, gente? É com o fósforo. É com o enriquecimento dos nossos corpos hídricos de nutrientes. Nós estamos gerando, vocês viram aquela foto, tudo verde, nós estamos acabando com nossos recursos hídricos. Agora tem uma polêmica gigantesca aí da Sanasa, que vai fazer as represas, né? Nós não precisamos, a gente vai ter que fazer represa, senão a gente não vai ter água, porque se não fizer, São Paulo vai pegar água. Ou seja, o que acontece? Podemos até pensar em fazer uma represa, mas com essa água... Com essa concentração de fósforo e nitrogênio, gente, não vai dar certo isso aí, né? Nós podemos fazer, não é isso que eu falo para vocês, não sou contra, porque a gente também precisa de água. A hora que eu abrir a torneira e não tiver água, a gente vai ficar desesperado. Então, a gente precisa achar esse meio termo, né? Então, a gente precisa fazer o quê? Desde o início que eu falei, tratar esgoto.
remover nutriente, tratamento terciário. Aí sim o custo vai ser alto. E é esse custo que a sociedade tem que bancar, para a gente poder recuperar os nossos corpos hídricos e a gente ter qualidade, uma água que até pode, de uma represa bem feita, pode até ser viável, mas não com o tratamento de esgoto que vem a montante dos nossas captações, tá? Uma pergunta do Saulo agora. Como pode um composto ser aprovado para produção, comércio e utilização sem determinação prévia de critérios de toxicidade, avaliação de impacto ambiental, etc.? Isso pode ter sido uma cultura no passado, mas parece absurdo hoje. Sim, o Brasil não aprova nada, só aprova agrotóxico. É Saulo que está perguntando? Então, Saulo, é assim, ó, na Europa existe o programa REACH, né? E qualquer substância acima de determinadas toneladas tem que ser registrada. No Brasil não tem registro. No Brasil só tem registro de agrotóxico. De novo, por isso que eu fico nervosa, Gabriela, porque a gente fica falando só do agrotóxico, que pelo menos a gente tem algum controle. Mas as outras substâncias químicas não tem controle. Então, existem, se a substância já é comercializada em outros países, ela tem dados de toxicidade. Então, é possível, estou dizendo substâncias novas, ou substâncias recentemente, por exemplo, cocaína. Cocaína não foi regulamentada, né? Não tenho como registrar cocaína. Então, esses compostos eu vou ter dificuldade de ter dados, mas compostos industriais, compostos dos processos industriais, não, eu tenho os dados. Só que o Brasil não tem registro. Não registra, gente. Então, só registra para agrotóxico, tá bom? Então, esse é o grande problema. Então, é só a gente adotar o REACH. Aliás, o mundo todo quase já está adotando o REACH. Acho que até os Estados Unidos vai adotar o REACH. Então, é muito simples, né? A gente usa os critérios do REACH. Até que para medicamentos a gente está bem avançado, para compostos que usa no cabelo. Eu acabo de escrever um capítulo de um livro da Sociedade Brasileira de Mutagênese só sobre a regulamentação para compostos mutagênicos no Brasil. Vai sair em breve. E ficou bem legal, a gente mostra qual é o estado da arte, da regulamentação de compostos mutagênicos no Brasil. Então, não é só agrotóxico que pede os ensaios, compostos usados, os medicamentos, compostos de cosméticos, esses agora do cabelo, saneantes. Então, a gente está avançando, mas a gente tem que avançar mais. Tá, agora tem uma questão da Aline Lima. Obrigada, professora Gisela, excelente aula e esclarecimentos. Você realiza as análises de todos esses compostos que apresentou no Laboratório de Química da Unicamp? Esse serviço da bateria de análise, todos esses pode ser contratado? Qual empresa analítica você recomenda fora da universidade? Olha, quem faz essas análises não sou eu, é o Laboratório de Química da professora Cassiana Montanhera, atualmente, né, que é aí no IQ, né, eu acho que ela não presta muitos serviços, e a quantidade de compostos que a gente faz, esses, é relativamente limitada. Eu sei que ela colabora com vários pesquisadores do Brasil inteiro, gerando essas análises, mas eu não sei se ela tem hoje capacidade para poder prestar serviço, né? Capacidade, claro, não técnica, capacidade de quantidade de amostras, né, porque tem muitos alunos, etc. Mas existem alguns laboratórios, inclusive acreditados pelo Inmetro. Eu conheço a Bioagri, a antiga Bioagri, agora é o Merrier, mas tem outros no Brasil. Eu acho que a Bioagri faz muitos compostos, inclusive parece que a Bioagri já está fazendo até PFOS, que são esses fluorados, né, que é um assunto que o Brasil não tem nada analisado ainda, né, esses do Teflon, que era comercializado pela 3M, e parece que a Bioagri até já está fazendo. Então, mas eu não sei, não sou muito boa para te fazer essa indicação, não. Mas eu acho que a professora Cassiana Montanher pode ajudar melhor nessa questão, é só mandar um e-mail para ela. Agora a professora Emília quer fazer uma pergunta. Fala, minha querida. Abre o seu microfone, tá desligado. É sempre ótimo te ouvir, né? Eu não viajo tanto, eu acho que você tem uma forma diferenciada de construir esse teu caminho,
porque você vem da CETESB, você vem de ser alguém que tinha que fiscalizar as coisas, então aquela coisa de ter os dois pés no chão, posso fiscalizar? Não, não posso. Então tem que tomar um certo cuidado com isso. Mas o que fica muito claro quando você vem discutir uma coisa que raramente as pessoas se preocupam, que é o que é aprovado para uso, o que é regulamentado como resíduo, né? Porque isso é tudo desconectado. Então, isso deixa claro que tem uma lógica que aponta para uma decisão política equivocada de gestão do país, né? E a gente vai só piorando isso cada vez mais. A gente faz a lei da lei, do pedacinho do pedacinho. Então, assim, se por um lado a gente discute um ambiente mais amplo, que a questão é holística, que não há possível fragmentação, que a fragmentação traz o caos, o país continua fazendo gestão por fragmentação. Então, isso é um problema sério. Eu acho que quando a primeira reunião que a gente fez na sala da Gabriela, né, o Marques, ela e eu, a gente levantou assim a pontinha da coisa e falou, não, vamos lá, o Crisálida nos mostrou algumas coisas, a gente precisa colocar isso como uma disciplina, vai ser muito interessante, a gente atendeu um chamado, né, da Gabriela, na realidade, que estava um pouco assustada com tudo que está acontecendo. Eu acho que semana a semana a gente vem discutindo, na realidade é isso, qual é o projeto de país que se construiu, né? E como é que a gente vai mudar esse projeto de país, não tem jeito, né? Como é que a gente... O conceito de saúde que o Brasil constrói, que vem construindo desde que ele virou país, né, que ele deixou de ser colônia, que deixou de ser império, que resolveu virar república, acho que isso não muda. Acho que está aí, a gente chegou no caos absoluto, acho que agora a gente chegou assim, no limite do Brasil. Tem sensação que a gente tem um frontice de Hamlet, né, lá em Brasília, e a gente pode ser o rato ou não nessa história. Então, para se resistir no seu rato, a gente tem que fazer muita coisa, né? Então, primeiro, aí eu te faço uma pergunta, porque quando você tem muito claro um pé em cada lugar, né, com muita consistência, e eu digo para os meus alunos que eu acho que a gente está numa fase de transição, acho que quem está entrando, assim, a minha geração só fez merda, não tem outro nome para isso. A gente lutou e deu com os burros na água. A gente está entregando para esse pessoal novo um mundo que não está certo, está todo errado. Assim, isso que você falou agora dos compostos químicos, eu acho que eu passei uma parte grande do meu período de vida discutindo e tentando não aprovar a lei de patentes no Brasil, porque tudo isso é responsabilidade da lei de patentes. Como o agrotóxico já tinha sido regulamentado antes da discussão da lei de patentes, ele ficou fora, né? Mas os produtos que estão nessa maldita lei de patente, da forma como a gente aprovou ela no Brasil, né, no final do governo Sarney, que é assim, né, governo Collor, isso é um negócio muito absurdo. Bom, então a primeira coisa, eu tenho certeza que você pode estar nos contando, como é que você acha que a gente tem que pensar um novo projeto de Brasil, né? E a gente está numa fase de transição. Essa fase aqui agora, eu acho que a pandemia nos coloca isso, né? Sim, temos que pensar uma tecnociência para um outro país, para uma outra proposta. Aliás, uma tecnociência para uma outra proposta de economia mundial, né? Mas a gente tem que ter um projeto Brasil diferenciado. E aqui é uma fase de transição, porque não adianta eu dizer, para e começa de novo. Não, eu vou modificar. Então, como é que seria essa transição? De fato, como é que você acha que a gente pode começar a pensar essa transição? É uma questão. A outra é a questão das barragens. Porque eu acho que essa lógica convencional, que é a engenharia de saneamento, aí estou falando alguém que está no departamento de saneamento e saneamento há algumas várias décadas, né, de achar que a gente nunca tem uma outra lógica para pensar isso, a não ser produzir barragem. Barragem é um equívoco, numa época que começa a esquentar muito, a transpiração dessa barragem não vai para lugar nenhum. Essa barragem que está sendo proposta na APA, ela é um equívoco em todos os sentidos, ela não faz o menor sentido, né? E por isso a gente errou isso no Condema e no Cogeapa, né? Não é essa barragem. A gente tem uma barragem sobrando à toa aqui na região, que é a barragem americana, que é subutilizada. A gente pode pensar nela para fazer essa função que essa NASA acha que precisa ter. Então, uma outra, eu acho que eu precisava colocar isso sobre a barragem, porque a gente tem que tomar um certo cuidado. Eu acho que tem
uma série de coisas sobre desperdício de água, uso racional, que nunca é feito adequadamente, né? E as pessoas só querem acumular água, eu acho que não é bem por aí, tem outras coisas a ser feitas. E um último comentário, que eu também queria que você falasse um pouco, porque acho que você, enquanto CETESB, a gente se encontrou até nessa situação, eu estar representando a Unicamp nesses conselhos de controle social, né, no CONSEMA. Como é que você acha que a universidade, de fato, tem que se posicionar? Porque hoje é uma coisa muito maluca, né? A reitoria indica docentes e os docentes ficam lá, fazendo o que eles acham que tem que fazer. Institucionalmente, a universidade não se preocupa muito com isso, né? Eu já fiz N propostas para a universidade, para ela institucionalmente lidar com isso, mas não parece, muda a reitoria, entra a reitoria, as reitorias não parecem estar muito preocupadas com isso. Então, também, como é que você vê essa participação da universidade nesses espaços de controle social? Então, são duas questões que eu acho que seria interessante, que não vai falar exatamente da água, né? A toxicidade em água, mas que eu acho que essa sua experiência pode nos ajudar a pensar um pouco por que a gente colocou essa disciplina, o que a gente estava tentando trazer, né? Não só trazer essa parte técnica, convencional, mais tradicional, mas como lidar e propor para essa quantidade enorme de jovens que estão aqui nos ouvindo, né? Como é que é essa transição? Porque essa transição é muito mais deles do que nossa. A gente pode dar conselho. Eu vou começar de trás para frente. Eu vou a última pergunta que você fez com essa questão de como é que a gente participa desses órgãos. O que eu sinto, e aí vou falar bem como eu me sentia na época em que eu via os professores. Normalmente a postura dos professores nesses lugares eles sabem mais, né? Eles não acreditam que os técnicos que estão ali, eles sabem muita coisa, né? E eles têm muitos compromissos técnicos. Então, existe é como se fosse assim, não tem conversa. O que eu sinto é que a gente precisava conversar. Se você vai lá no Condemo, você vai em qualquer órgão desses, vamos primeiro conversar, porque se você bater um papo com a Maria Inês Anoli Sato da CETESB, ela vai te dizer o que a gente precisa. Eu vou contar um segredo para vocês, que eu acho que vai exemplificar o que a professora Emília estava falando. Eu não sei se você conheceu o Benhur, Emília? Sim. Conhece o Benhur? Benhur, sabe como que o Benhur fazia? Chefe. Foi meu chefe quando eu fui para o Ministério do Meio Ambiente. Eu conheci o Benhur do lado bom dele depois que ele saiu de tudo isso. Eu tive que aguentar ele lá no Ministério. Porque aquilo ali não era fácil. Mas o Benhur fazia uma coisa que eu gostava muito. Ele me ligava para a gente e falava assim, moçada, o que está precisando? O que é que a gente precisa fazer? E isso, o que significa esse ligar para a gente? Significa que ele está ouvindo. E a gente tem uma visão, às vezes, mais ampla do que você, pesquisador, que trabalha só com água ou com etc. Às vezes a gente está vendo um problema maior que a gente precisa falar. Então, o que eu sinto é falta de conversa. A gente precisa conversar com as áreas técnicas e não com as pessoas que estão colocadas lá, Emília, porque cada um está lá não está lá tecnicamente. Eu insisto, a nossa moeda é técnica, nossa moeda é científica, ela precisa ser embasada, entendeu? Não pode ser eu acho, não pode ser, imagina se eu vou falar isso, nossa, acho que a professora é a favor dos agrotóxicos, porque ela falou que não oferece risco. Eu sinto muito, eu sou técnica, eu vou falar aquilo que eu estou enxergando, se você tecnicamente me mostrar diferente, eu vou ouvir. Então, o que eu acho é que falta diálogo e diálogo técnico, né? Para a gente somar, aproximar. E falta ouvir o outro lado. Ouvir os dois lados, ninguém quer ouvir. A CETESB muitas vezes não quer ouvir o cientista também não quer ouvir a CETESB. Mas eu acho que conversas paralelas é que fariam uma grande diferença. Porque imagina que delícia, a gente já chegar totalmente alinhado nessas reuniões, né? A gente já saber o que a gente quer. E eu sei que os técnicos da CETESB, muitos já se foram, não são contratados, mas tem um pessoal lá com conhecimento acumulado, com comprometimento enorme. Então, e com uma visão que a gente não tem, muitas vezes,
né? Então, juntar, por isso que esse centro é bacana, porque a gente está com eles, né? A CETESB faz parte do centro, a gente tá conversando da base, sai por baixo, sabe? É que nem da raiz que vai para cima do solo. Então, eu acredito nessa relação. Com relação à questão da água, eu acho que a gente primeiro precisava começar a olhar para os outros usos da água. Porque aí, como um todo, aí sim, para a gente discutir barragem, discutir como é que a gente tem, todo mundo tinha que partir do seguinte princípio: nós temos uma quantidade de água X, é limitada, Emília. Você quer ter mais indústrias, você precisa de emprego, você precisa dar outorga. Hoje, o PCJ deu mais outorga do que tem de água. Ou seja, essa conversa que nós temos que ter... Então, eu sei, Miriam, mas é essa conversa que eu quero que os alunos tenham. O que que você deseja? Porque todo mundo deseja água. Eu quero ter minha piscina, eu quero aguar minhas plantas, eu quero tudo, eu quero comer morango, eu quero comer todas as frutas que... Eu fiquei sabendo que morango agora eu falo sempre que morango é a fruta que mais parece que usa água, né? Gente, quando eu tô comendo a fruta e jogo uma fora, eu joguei água fora. Então, primeiro eu queria ter essa conversa, para a gente entender qual é a água que tem disponível para o PCJ. Porque a água, sabe de onde vem, gente? Vem de Minas Gerais. É de lá que vem a água. E quando chega aqui em Atibaia, começa a guerra do PCJ com São Paulo, né? E aí, como é que a gente faz? A gente tem a Unicamp, a gente quer se desenvolver. Então, essa é uma conversa que a gente tem que ter. Antes de saber qual é o valor que tem que regulamentar, Emília. Olha, eu falando isso, né? Mas é que eu mudei. Entendeu, Emília? Eu mudei. Hoje, quando começo a falar desses PPT, desses emergentes, outro dia eu falei, gente, para, não quero mais falar de emergente, chega. Entendeu? Chega, porque tem outra prioridade. Eu tenho que admitir, me vergar a essa prioridade, né? Eu tenho que tirar o sofá da água, porque esse sofá está me incomodando, né? E como é que eu tiro o sofá da água? A gente tem que conversar. É o que você falou, todos os atores, né? Alguém pôs o sofá lá, o sofá chegou lá de alguma maneira. Né? Então, eu sinto isso, que é essa interlocução. Agora, como nós vamos fazer, Emília, eu só consigo pensar na educação de base. Eu só consigo pensar aí. Eu não consigo entender como a gente vai fazer essa transição. Eu concordo com você, a gente não foi legal. A gente criou um país que não vai funcionar. Não adianta ficar falando que vai, porque não vai. Agora, como, Emília, eu realmente não sei. Mas eu quero me colocar à disposição do processo, né? Com as experiências, pelo menos para contar as coisas que não deram certo, né? Mas eu acho que vai ter que ter criatividade mesmo dessa moçada. Eu acredito muito nessa resiliência, nessa coisa dos jovens, sabe? Os jovens são tão criativos, meu. Eles veem coisa igual a gente também já foi criativa, ora, como não, né? Mas eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é um grande pacto. Se cada um fizer um pouquinho, a gente chega em algum lugar um pouquinho melhor do que chegaria em outro lugar. Né? E olhar para os outros grupos. O BRWC tem uma área, o BWRC tem um grupo que eu coordeno, que a Ana tá nesse grupo, a gente olha a água como tudo, a água da atmosfera, a água que está no solo, a água que usa para irrigação. Tem um grupo do IAC, gente, fazendo, o trabalho deles é de formiga, para reduzir o uso e o desperdício de água na agricultura, 70%. Então é isso que você falou. Não é simplesmente só barrar. Talvez tenha que fazer alguma coisa emergencial, mas, paralelo, a gente tem que ver outras saídas, né? Porque esse modelinho não vai dar certo, né? Vai faltar água, gente. Vocês podem ter certeza absoluta, vai faltar água. E, infelizmente, num país cheio d'água, nós teremos falta d'água, né? Então, imagina, Emília, para terminar a resposta hoje, a gente está com... Como é que é a nossa gestão? Olha para o céu e reza para chover. Desculpa, mas não é possível que eu estudei tanto para, com 63 anos, ficar torcendo para chover, porque senão não vou ter água. Não é possível, né? Eu acho que aí a gente fez mal, muito mal. Mas é isso, né? Então, eu acho que é isso. E também acho que não tem nada fácil, sabe? O dizer, eu amo esse
esse verso, né, do Oduvaldo de Viana Filho, que ele diz que para a gente achar água, a gente tem que, né, se enterrar a terra dentro e se chafurdar no lodo, mas há os que preferem olhar para o céu e esperar pelas chuvas. Eu sou da galera que quero me chafurdar mesmo, vamos embora, vamos tentar, né, e vamos, eu sou otimista, mesmo assim eu sou otimista. Né? Não é para achar que a aula foi desesperadora, não, viu, gente? Porque não é, não. Tem jeito, é que a gente fala assim, mais assim, para ficar mais interessante, né? Tô brincando. É isso aí, gente, mas dá para a gente fazer um monte de pequenas coisas, né? Gisela, eu vou prosseguir aqui com as perguntas, que tem várias aqui ainda no fórum. Uhum. Tem uma do Matias, que está perguntando qual o limite dessas membranas, quais tipos de compostos, resíduos elas conseguem e quais elas não conseguem filtrar. Na verdade, elas filtram, ela é de 40 nanômetros, né? Elas filtram até vírus, tá? E é engraçado que elas removem muito os compostos emergentes. Muitos deles também estão nas partículas, né? Aderidos às partículas. Então, eu acho que elas removem muito. O que a gente queria era ter membranas mais inteligentes, que fossem capazes, por exemplo, de inativar patógenos, entendeu? Ao mesmo tempo, algumas coisas mais sofisticadas. Agora, o que elas não removem? Nutriente. E aqui é que a porca torce o rabo, porque a gente precisa remover nutriente, né? Nutriente, eu digo, basicamente nitrogênio e fósforo. Então, esse é o nosso gargalo hoje, né? Se eu pudesse, eu colocaria um batalhão de pessoas, todas tentando remover fósforo com baixo custo e, quem sabe, achar ferramentas de recuperação desse fósforo, porque, gente, fósforo é o tal do NPK, sabe aquele NPK que a gente gasta uma fortuna e compra lá daquele país, que eu nunca sei o nome, que o país cada vez vende mais caro, e eu ouvi dizer lá com o pessoal do grupo lá do Zebu, que esse NPK não fica no solo, acaba sendo carreado, essa maneira da agricultura também não funciona. Então, o que a gente precisaria? Recuperar esse fósforo, porque fósforo está se tornando cada vez uma moeda importante, porque estão acabando as jazidas, né, que a gente pode fazer isso com baixo custo. Então, eu acho que se eu pudesse escolher hoje, pena que eu não sou dessa área, mas eu pensaria em remoção de fósforo e reaproveitamento tanto do fósforo, tanto de efluente como de lodo. Tem uma pergunta da Aline Lima, que diz: a universidade teria que voltar a fortalecer a extensão e ocupar as câmaras municipais, todos os espaços políticos. Falta uma bancada de cientistas. Acho que é mais um comentário, na verdade. Né? Eu também acho. Treinamento, né, gente? Ensinar, né? Dar aula, aprofundar. Porque, veja, essa aula que a gente tem é valiosíssima, mas vocês não estão aprofundados em cada uma das questões. Quem é que vai se aprofundar? Nós precisamos do aprofundamento, né? E para que a gente possa ter um monte de especialistas que sabem fazer muito bem a sua disciplinaridade, e aí possa fazer um interdisciplinar. Né? Mas não adianta a gente também querer só ir lá para a bancada, eu estou falando política, e dizer sim ou não, porque sabe o que? A minha filha fala uma palavra, me perdoe se eu não sou muito assim versada na política, mas minha filha trabalha com saúde mental e ela fala uma coisa que ela fala de mesopolítica. E eu entendi como ela fala, eu falo sempre para ela, filha, a gente precisa desse meio das pessoas que de fato fazem. Porque tem as que não fazem e tem as que queriam fazer. Mas quem é que vai fazer? Quem é que vai, sabe, chafurdar no lodo? Entender, propor, entender o que é viável. É isso que eu sinto falta, esse meio para a gente fazer essa ponte entre a política e a universidade, né? Eu acho que, e a sociedade, obviamente. Mas está faltando, sabe? A mesma coisa que você fazer um restaurante, você quer fazer pratos super sofisticados, entendeu? E uma grande discussão sobre que pratos vai fazer, mas quem é que sabe fazer o prato, entendeu? Onde é que estão os ingredientes para fazer o prato? Ah, não tem. Então, por que pôs no cardápio, né? Não adianta a gente também querer pensar sem ser pé no chão. Então, eu acho que é por aí, né? A pergunta da Luísa Naves. Professora Gisela, existe algum portal que conscientize a sociedade quais produtos de uso doméstico são prejudiciais para a qualidade da água? Não sei, eu acho que não.
Eu acho que não tem um portal. A gente tem alguma coisa até no nosso próprio site sobre efeitos de emergentes, se falou isso muito na mídia, mas eu acho que não tem. Alguma coisa mais técnica, né, por exemplo, triclosan. Eu não compro nada que tenha triclosan, que é um dos 12 poderes, porque triclosan, além de ser super tóxico para a vida aquática, ainda se transforma em dioxina, né, com a da luz. Então, isso era uma informação que precisava passar. Eu vejo que eu dou uma palestra, não essa, mas a de emergente, eu dou para os meninos do colegial, tenho dado muito, eles adoram, porque a hora que eu falo da maconha, dos metabólitos, da cocaína, blá, 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 e ao murmúrio geral. Mas eu percebo que essa informação não é senso comum. E você deu uma ótima ideia. Olha que coisa bacana da gente fazer sem o viés do fabricante, entendeu? Porque eu sempre ensino meus alunos, eu falo, vocês olham, vocês adoram aquele site que fala assim, nossa, essa substância causa isso, é teratogênica. Veja de onde que ela vem, né? Porque às vezes é do concorrente da outra. A gente tem que tomar muito cuidado. A indústria de orgânicos é tão poderosa quanto a de não orgânicos. Então a gente precisa saber transitar nisso, para não ser levado a, vamos dizer assim, a optar por fazer campanha contra uma coisa em detrimento de uma outra que é tão ruim quanto aquela coisa. Então, eu acho que falta, assim, essa divulgação mais científica, e esse é o nosso papel, né? Eu acho que isso a gente, no próprio centro, tem um centro de divulgação, a gente tem aí uma aproximação com o museu, mas eu acho que a gente ainda está muito longe. Por isso que eu penso nas crianças, né? De novo, eu acho que é nas escolas, é lá que a gente tinha que atuar, né? Cada aluno tinha que adotar uma escola, acho que seria bem bacana, né? A gente talvez atuasse legal. Mas só repetindo a observação aqui do Matias, vocês poderiam fazer esse portal, né? O seu grupo. É o tal negócio, a gente até poderia, né? Mas a gente precisa de muito recurso, né? E vocês sabem muito bem que para manter um laboratório, você tem que fazer pesquisa de ponta, você tem que fazer pesquisa capa-pé. Isso que eu senti muito quando eu mudei, né? Da universidade, da CETESB para a universidade. Muita coisa que eu sonhava em fazer, eu não consigo, porque quem financia? Quem dá bolsa, né, para esses alunos, né? E então é algo, mas eu acho que é algo um pouco maior. A gente precisaria de uma força-tarefa grande, né? Porque não é só, sabe o que acontece, Matias? O que eu penso, Matias, acho que falou, né? O que me incomoda é que você não pode fazer uma vez, porque a gente demora anos, 2, 3 anos para fazer. Aí já está tudo novo de novo, entendeu? A gente precisa ter essa possibilidade de manter esse portal, esses sites atualizados, porque as coisas mudam diariamente, né? Então, essa é a minha grande angústia. Sempre quis ter coisas... Assim, meu sonho era você ter um site que você clica no Rio e faz um zoom e tudo que tem de análise lá você fica sabendo. Mas, entendeu? Mas, né, querer não está sendo poder. É mais complicado do que parece, né? Mas é uma ideia, não vou me eximir da ideia, é uma ideia. O Jolie queria fazer uma pergunta. Fala, professor. Jolie? Acho que já foi discutido, já foi respondido perguntas comentários que a Emília fez, acho que já foi respondido. Obrigado, tá bom. Pela aula, Gisela. Imagina, um prazer. Bom, tem uma pergunta agora da Ruama. Gisela, qual a sua opinião sobre o novo marco do saneamento? Você acha que é o suficiente? Teria algo que você acrescentaria no plano? Ai, eu preciso mesmo. Eu vou ser sincera, sabe? Eu não acho nada. Eu acho que, vou falar o que eu acho, é a mesma coisa. Para mim, é tudo a mesma coisa, escrito do mesmo jeito, mas falando um pouco diferente. Eu não acho, porque eu acho que tem que fazer, saneamento você tem que fazer, e acabou. E, então, eu não acho. Eu não acho que vai resolver, também não acho que vai piorar, eu acho que vai ficar igual. Para mim, vai ficar igual, não sei. É a minha percepção. Mas também não li muito a fundo, entendeu? Fico, às vezes, esperançosa, né, que a gente... é mais fácil multar uma empresa privada do que uma empresa pública, tá?
Isso, tenham isso em mente, tá? Não vou explicar mais, porque também não posso, mas é verdade isso. O governo tem dificuldade de multar o próprio governo. Então, a gente, às vezes, é mais fácil se eu tenho uma empresa privada. Mas não é disso que a gente está falando aqui, entendeu? A gente está falando aqui de pactos que não sei se vão acontecer. Mas muita coisa em São Paulo está melhor. Gente, o Rio Jundiaí mudou de classe. Eles mudou enquadramento. Sabe, foi feito o teste de toxicidade com dáfnia no Rio Jundiaí e a gente conseguiu recuperar o Rio Jundiaí com a fase 3, né? Então, dá para fazer. A gente já está fazendo, só que é devagar. Fala, professor. Ah, não, o professor já falou. Era do saneamento. O que mais? Alguém me perguntou o triclosan? Triclosan tem na pasta de dente, sabe aquele 12 sabores? Aquela 12 poderes? Acho que é Colgate 12. Tem várias pastas de dente, tem muito desses sabonetes, tipo Pompom com Protex protege o bebê, acho que esse é do meu tempo, né? Mas esses sabonetes, que é um bactericida, na verdade, mas não precisa, o sabão já vai cumprir essa função. Então, fiquem de olho, não comprem coisa com triclosan, não, que não precisa, tá bom? E o meio ambiente agradece. O Bruno César Santana queria fazer uma pergunta. Diga, Bruno. Oi, professora. Gostaria de agradecer pela aula. Também eu gostaria de expor que, bom, a gente das exatas também está muito interessado nessas aulas interdisciplinares e a gente gosta muito do debate também. Uhum. E eu gostaria de sugerir para a professora, né, Gabriela, que continuasse, né, chamando, convidando outros professores, porque a gente precisa ser formado assim, sabendo o que como que a tecnologia vai ser usada, quais são os impacto na sociedade, impacto no meio ambiente, na biologia. Esse do triclosan nunca tinha ouvido falar, sempre, né, nossa, tô abismado aqui. Mas muito obrigado, viu? Parabéns. Estou adorando as aulas. Né? A gente precisa muito de vocês. Mineração de dados, minha paixão. Olhar o monitoramento e tirar descobertas inteligentes. Tem muita coisa que vocês podem nos ajudar. Muito mais do que vocês pensam. Bom, tem uma... Obrigado. Tem, acho que é uma última pergunta aqui, que é do Gabriel Gaal, perguntando... Além da educação de base, não seria interessante também pensar numa política de educação do pequeno agricultor? No DFA temos uma colaboração com a FEAGRE para análise de solos, e o que eles nos passam é que o pequeno agricultor não tem o conhecimento sobre novas técnicas de manejo. Perfeito, acho que isso é até essa função desse grupo do IAC, e aí eu fico sempre falando, gente, mas a gente tem que também publicar, né, a gente é cientista, né, tem que criar produtos científicos, mas esse trabalho seria fantástico, porque o pequeno, o que elas têm me reportado, essa Regina, ela é Regina Pires, do IAC, é muito interessante esse trabalho que elas fazem ali, no agricultor a agricultor, para dar esse treinamento prático, né? Às vezes no globo rural a gente vê algumas coisas muito importantes. Eu acho que a chave para a gente estar na agricultura de várias maneiras em relação à água. Eu acho que a gente tem que ficar de olho nessa questão da água e do uso na agricultura, e eu concordo plenamente, isso precisaria ser amplificado. Né? Como também não sei, mas através talvez das cooperativas. Veja, gente, o batalhão de gente que a gente precisa. A gente fica até cansada de pensar, né? Eu, pelo menos, já fico um pouco cansada de pensar. Bom, acho que essa foi a última pergunta. Não sei se... Posso emendar? Sim, claro, Cristiano. Exatamente nesse tópico aí, o Jolie vai falar, eu já vi essa história antes, mas eu tenho batido aqui numa tecla que a gente precisa, além da comunicação científica, e fazer parceria e tentar, não a gente fazer, mas tem que trazer para os nossos projetos pessoal de marketing, para, além da comunicação científica, fazer marketing de nature-based solutions, né? Soluções com base na natureza
para a natureza, né, para tentar conservar melhor os recursos naturais. O que você acha disso, Gisele? Eu acho que é muito importante. Aliás, eu acho que as ciências sociais, elas são chave, né? Eu não consigo imaginar como é que a gente faz sem as ciências sociais, ciências econômicas, para essas decisões. E vou te dar mais um elemento. Eu acho que não só essa questão de marketing é importante, mas eu vejo uma coisa, não sei se vocês já ouviram falar, eu estou encantada com essas técnicas de comunicação não violenta, né? Isso é tá assim, um boom se desenvolvendo dentro do mundo, e até eu digo isso porque a minha filha é especialista nisso, ela atende empresas, etc. E eu sinto que a universidade, ela precisava disso, porque a gente precisa saber conversar, Cristiana, a gente precisa saber ouvir o outro, como que o outro se sente, porque a gente vai falando, mesmo eu, tá vendo? Eu quero falar, eu preciso contar, eu sei um monte de coisa, mas sabe, como é que a gente faz esse debate de um jeito mais de sentimento? Né? Então, como é que eu vou treinar o agricultor? Então, a gente precisa, claro, de toda essa coisa do marketing para que as pessoas vão no treinamento, porque se a pessoa não fica sabendo, ela nunca vai atingir o que a gente quer. Mas nesse momento, eu acho que a gente tinha que começar a pensar nessa comunicação não violenta, porque é muito lindo e como ele traz harmonia, é gostoso, né, ver o produto disso. Então, não é minha especialidade logo, mas eu vejo isso que a universidade especialmente a gente precisava dentro dos nossos departamentos. É uma briga sem fim, é um ego que não tem tamanho. Eu digo isso porque eu vim de fora e eu falava, gente, eu não sabia que era assim. Eu achava tão lindo, né? E depois que eu entrei, fiquei um pouquinho desencantada, posso lhe dizer. Porque assim, é muito ego, é muito atrapalhado, todo mundo sempre acha que o seu é o mais importante, né? Mas é mesmo, porque para você ele é muito importante. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que começar a usar outras ciências para nos ajudar com o objetivo de que a coisa flua, né? Que não só a gente ensine, mas que quem esteja nos ouvindo aprenda. São processos independentes e muito diferentes. E eu acho que o sentimento é a coisa mais importante, como eu estou me sentindo, né, para receber. Então, eu acho isso, né? Você sabe que até nos crimes hoje, né, já tem no judiciário, já estão treinando pessoas para fazer conciliações, né? Então, eu acho que esse caminho seria muito legal se a gente pudesse. E soluções baseadas na natureza. Realmente, rio é torto, não é para deixar o rio reto. Eu já falei isso até para o nosso secretário Leite, por que vocês querem deixar tudo reto? O bonito é um torto, né? Então, é isso, a coisa é torta, a árvore é torta, não é retinha. Então, a nossa vida tem que ser assim também, né? Indo conforme a gente sente e põe para fora e se comunica com o outro. Eu concordo com você, Cristiana. Bora ampliar, né? Muito obrigada de novo. E, de coração, eu estou sempre aberta, adoro responder e-mail, sabe? Eu sou cientista, tenho ego também. Então, manda e-mail para mim, pergunta as coisas que eu fico super feliz. Eu tenho o maior prazer de responder. Estou brincando. Obrigada, gente. Tenha um ótimo fim de semana.